Olá, muito bom dia a todos e eu já irei apresentar o trabalho sobre o terrorismo e o continente africano. O que é o terrorismo? O terrorismo pode ser caracterizado como um tipo de violência que se pratica contra as vítimas inocentes, com o objetivo de promover alguma causa ou percepção no mundo, seja pessoal ou coletiva, partilhada por um grupo ou uma facção. Terrorismo e guerra irregular. Uma das origens do terrorismo se deu pela guerra irregular. A Guerra Irregular teve origem na Espanha no início do século XIX, quando a Península Ibérica foi invadida pelas tropas napoleônicas. A resistência espanhola a Napoleão fez-se de forma não sistemática, isto é, sem recursos e estratégias militares convencionais. Não haviam forças para combater o exército de Napoleão. Então, deste modo, foi feito o irregular, incluindo emboscadas, ataques com armas improvisadas, sabotagens, sequestros, entre outros. A imagem que eu coloquei ao lado representa o terror jacobino. O que foi o terror jacobino? O terror jacobino foi liderado por Robespierre e todos que se opuserem à Revolução Francesa eram mortos através da guilhotina. Isso é bem contraditório, já que um dos pilares da Revolução Francesa era a liberdade. Agora eu irei falar um pouco sobre os grupos terroristas. OLP, Organização para a Libertação da Palestina. O OLP é um grupo político que representa o povo palestino. Os palestinos são árabes que vivem em uma região chamada Palestina, no extremo leste do mar Mediterrâneo. Eles perderam grande parte de suas terras quando foi criada na região o país que se chama hoje Israel, em 48. Desde então, o povo palestino busca uma criação do Estado palestino independente. Com isso, veio o conflito entre Israel e Palestina, que é uma disputa sobre posse de território. Palestina está sempre no centro dos debates políticos e diplomáticos atuais, onde após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram ligação direta para esse conflito, já que repartiu as terras para os judeus. Al-Qaeda foi criada por Bin Laden, que tinha o objetivo de impedir a invasão soviética. No começo da Al-Qaeda, os Estados Unidos e Bin Laden trabalhavam diretamente, já que os Estados Unidos financiavam a Al-Qaeda, né? Mas, com a Guerra do Golfo, os soldados do exército dos Estados Unidos entraram na Península Arábica, berço de Maomé. Por mais que Bin Laden fosse contra o Iraque nessa guerra, ele não gostou nada da ideia de soldados na Terra Sagrada. Isso fez com que ele se revoltasse contra os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos oprimiam os muçulmanos. Boko Haram, um dos mais sangrentos e perigosos grupos terroristas, situado na Nigéria, propagam o medo através de regras agressivas. Seu significado na língua local é: educação não islâmica é pecado. Hamas, Movimento de Resistência Islâmica, é temido pela maioria das organizações internacionais e estados, sendo por isso classificado como tal. Ele atua nos territórios da Palestina, tendo como objetivo a destruição do Estado de Israel e a consolidação do Estado da Palestina. Outro grupo também que atua nessa libertação, no que eles acreditam de libertação da Palestina. Estado Islâmico. Estado Islâmico é um grupo situado no Iraque e na Síria, que age nos dois referidos países, tendo surgido em 2013 com influências na Al-Qaeda. O objetivo dessa criação é um Emirado Islâmico abrangendo os territórios da Síria e do Iraque. O ETA. Seu nome é uma abreviação em basco para Pátria Basca e Liberdade. Trata-se de um grupo terrorista separatista que visa a criação de um Estado com a independência do País Basco, em relação à Espanha. Ele foi criado em 1959 e desde então, organizaram diversos ataques terroristas roubando arsenais militares, entre outros. Só que, durante esses anos, nesses períodos, ele começou a perder força, já que a maioria das pessoas busca uma independência local sem o uso de armas. Outro assunto muito importante que devemos lembrar é a xenofobia. Depois que houve tudo o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, outros povos de origem semita sofrem com a xenofobia. Árabes, palestinos, entre outros povos majoritariamente islâmicos. A intensa imigração de muçulmanos oriundos do Irã, Iraque, Síria, Afeganistão e de outros países do Oriente Médio, que sofrem conflitos armados, tem revelado o preconceito xenofóbico dos ocidentais contra esses indivíduos. Então, muito se tem mostrado, essa charge ela representa muito, porque
Povos desses locais que vão para a Europa ou até para os Estados Unidos aqui, a América, eles sofrem esse tipo de preconceito. Se você tiver uma barba muito grande, é possível eles te barrarem, te revistarem, acharem que você tem alguma bomba, se você vai explodir o país. Eles têm essa xenofobia. Isso cresceu muito também depois de ataques terroristas que ocorreram no país. Agora eu vou mostrar 3 atentados famosos que ocorreram. Eu vou mostrar só 3 porque é algo um pouco pesado, por mais que eu não entre em tantos detalhes, é algo pesado que é ruim de ficar mencionando. Esse é o ataque do distrito de Garrada. 292 mortos e 225 feridos. Em julho de 2016. Foi executado pelo Estado Islâmico, que havia perdido o controle da cidade. Então, eles perdem o controle da cidade, eles perdem a, a guerra contra o exército e eles decidem fazer algo pior. Tacam bombas em shoppings, escolas, prédios, entre outros. Esse possivelmente é o atentado mais famoso da história, que é o atentado de 11 de setembro, 2.993 mortos e mais de 8.900 feridos, executado 11 de setembro de 2021 pela Al-Qaeda. Esse é o ataque do Boko Haram. Mais de 700 mortos e 1.000 feridos. Foi feito em janeiro de 2015, orquestrado pelo grupo terrorista Boko Haram. Agora eu irei falar alguns tipos de terrorismo. E o primeiro é o terrorismo indiscriminado. O próprio nome já indica que não existe alvo específico. A principal característica é atentar contra a vida da população civil de forma indiscriminada. Um dos meios é depositar bombas em latas de lixos, cafés, cinemas, metrôs e outros locais públicos, com o intuito de chamar a atenção do governo e propagar o temor da população. Quantas vezes a gente já viu isso em pessoas entrando em escolas, matando crianças, entrando em lugares públicos, explodindo cafés, às vezes até metrôs, bombas em metrôs, em shoppings, entre outros locais, né? Agora o terrorismo do Estado. As ditaduras, com o pretexto de impor a ordem, praticam violações aos direitos humanos contra grupos políticos que não se enquadram nas leis do estado de exceção. Dessa forma, suspendem garantias constitucionais e encobrem as violências praticadas pelas forças policiais. Por exemplo, aqui no Brasil, a ditadura que houve, o AI-4, AI-5, que suspendia os direitos das pessoas, censuravam jornais, então não podiam fazer nada, não podiam sair na rua depois de um determinado horário, se não era pega. Se não eram pegos, não podiam ter oposições políticas, religiosas, entre outras. Também tem o terrorismo no Estado da época da Alemanha nazista, ou ações do Estado inglês contra as manifestações realizadas pelos irlandeses, também como o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, né, para quem não sabe, foi um massacre que aconteceu na cidade de São Petersburgo, no Império Russo, onde manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno para apresentar a petição ao czar, mas foram baleados pelas guardas imperial russas. Agora o terrorismo. Nesse caso, há um alvo específico, e suas ações são principalmente pautadas na chantagem, tortura, terror psicológico, dentre outros. Um notório exemplo desse tipo de terrorismo é o grupo estadunidense protestante racista Ku Klux Klan, fundado em 1865. Seus alvos eram principalmente a população negra dos Estados Unidos, em menor medida judeus e brancos que lutavam pelos direitos civis. Isso já diz, né? A Ku Klux Klan é um grupo terrorista que só visa prejudicar as pessoas, prejudicar o ser humano, o próximo, por apenas a diferença na pele. A cor da pele da pessoa difere para que eles queiram fazer atentados terroristas, né? Agora falarei um pouco sobre o continente africano. Extensão territorial. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. População. A África apresenta a distribuição desigual da população devido às condições geográficas que desfavorecem a ocupação das áreas. Então, a África, ela tem muitos locais que não podem ser habitados. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. Tem lugares da Amazônia que não tem como ser habitado, então por isso não existe pessoas morando nesses locais. A mesma coisa acontece com a África. O continente africano convive com grandes problemas de ordem social. Muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento humano e grande parte da população de alguns países convivem com a baixa qualidade de vida, fome e miséria.
As taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. O continente africano, muito antes da chegada dos europeus, já havia uma grande diversidade cultural, o qual possuía várias etnias, tradições, religiões e línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se línguas trazidas pelos colonizadores, como francês, inglês e português. O português é falado por 5 países: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Moçambique e Angola. Os conflitos na África são outro ponto que devemos tocar também. Muitos são motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputa por água e recursos minerais. A miséria chega a ser tanta em alguns lugares do continente que muitas disputas acabam ocorrendo por apenas água e recursos minerais, que para a gente é uma coisa tão simples, tá conosco, por exemplo, a água, e eles acabam disputando, tendo guerras por causa disso. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria e da intervenção de terceiros estados e das eleições conturbadas. Por mais que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram entre eles mesmos, eles forneceram armas, entre outras coisas, para que países ou continentes se enfrentassem. Então a Guerra Fria apenas para a região dos Estados Unidos e da União Soviética foi fria, que eles apenas fizeram filmes e tudo mais. Mas em outros lugares aconteceram guerras mesmo, pessoas morreram mesmos. O continente africano foi dividido ao longo do período neocolonialista, segundo os interesses dos colonizadores europeus. Então, os colonizadores chegaram aqui e não tiveram a vontade de saber o que tinha aqui e o que era. Eles apenas chegaram e fizeram a vontade deles. Eles começaram a dividir terras, uniram tribos que se odiavam. Então, por exemplo, professor, eu acabo odiando você. Você me odeia, nós vivemos longe. Nós não nos suportamos. Se a gente se encontra, é porradaria. Porém, veio o colonizador, os europeus chegaram e uniram a gente, uniram as pessoas. E o que aconteceu? O que tinha para acontecer? Guerras, pessoas se mataram. As pessoas não se gostavam, por crenças religiosas, entre outras coisas. E não teve o que fazer. Aconteceu que muitas pessoas se mataram por isso. Não foi respeitado. Eles apenas chegaram e dizimaram tudo o que eles viam. Ao longo do período da Primeira Guerra Mundial, 90% do território africano estava sob domínio europeu. Somente após a Segunda Guerra Mundial, as colônias africanas deram início à sua independência. Agora chegamos a um assunto muito delicado e um dos mais tristes da história da humanidade, não apenas da África do Sul, mas também da humanidade: o apartheid. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca são os únicos que têm direito a voto, detinha todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra estava à obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 48, com a chegada do novo Partido Nacional, NNP, ao poder. O apartheid não permitiu o acesso dos negros às urnas e o proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. Então, basicamente, o apartheid era uma política de segregação racial em que impedia mesmo as pessoas negras de viverem. Não podiam ter suas vidas, não podiam ser felizes, não podiam ter relacionamentos, não podiam ter terras, não podiam escolher as decisões do país. Eles não podiam fazer nada. Você não podia usar o mesmo banheiro que a pessoa, não podia usar as mesmas escolas. Foi um período de muito absurdo que durou muito tempo, mas no próximo slide nós vamos ver como isso acabou. E aqui chegamos a Nelson Mandela, uma das pessoas mais importantes que a humanidade já viu. Ele esteve à frente do Congresso Nacional Africano, que na década de 50 começou a organizar manifestações protestando, sobre o apartheid. Até que em 60 o CNA foi proibido e Nelson Mandela em 62 foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele ficou preso durante 27 anos e nesses 27 anos coisas acabaram mudando na África do Sul, mas o apartheid ainda estava em vigor. Depois de sair em 90, ele ainda tentou fazer suas manifestações depois que o CNA deixou de ser proibido. Ele foi atrás para acabar com o apartheid. Tanto que, em 93, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por todo o feito dele.
Em 94, ele conseguiu se tornar o presidente da África do Sul e derrubando o apartheid. É uma das pessoas mais importantes que eu considero da história, por todo o feito e por toda a história que ele fez para as pessoas negras, né? Para o povo negro. E assim chega ao fim o meu slide. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!